Bom dia, olá, meu sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aproveitando esse tempo ou lidando com esse tempo que a gente está, né? Eu sei que é um tempo muito complicado para todos nós, porque nós não imaginaríamos que ficaríamos tanto tempo sem poder praticamente sair de casa, sem estudar e fazer outras coisas, né? Mas enfim, eu estou com muita saudade de vocês, porque esse tempão se a gente se vê, né? Então a gente sim tem saudade das pessoas com quem a gente anda ou com quem andávamos antes. Mas eu espero que vocês estejam curtindo a família, estejam aproveitando esse tempo como vocês podem, é claro, né? Cada um tem suas dificuldades, tiveram e tem algumas dificuldades, mas pensar assim que vai dar certo, essa fase vai passar, daqui a pouco a gente vai estar de volta com as aulas presenciais. Vamos poder, sim, quem gosta de ir ao shopping, é o shopping, quem gosta de ir à praia, é à praia. Tá bom? Então, vamos lá, sétimo ano. Hoje nós vamos falar do capítulo 7, é, que é o nosso próximo conteúdo para a unidade 3. E nós temos um assunto muito bom, muito legal, muito interessante, que é falando da reforma e contra-reforma. Quando eu falo de reforma, você pensa em quê? Aí você vai pensar assim, eu vou reformar minha casa. Quem é costureira vai pensar, eu vou reformar essa roupa. Quem trabalha com reformas de estofados pensa em sofá, entre outras coisas. E contra-reforma seria o quê? A contra-reforma seria algo que seria contra essa reforma. E é o que nós vamos falar, certo? Então, vocês têm o material de vocês, né? O livro didático de vocês, que é um livro muito bom. Durante essa aula, você pegue esse livro, pegue lápis, pegue caneta, pegue caderno, que nós iremos falar então hoje sobre a reforma primeiro, depois contra-reforma. Então, vamos lá. Primeiro, professora, a reforma surgiu em que período? Período da Idade Média, certo? Depois, aí, sobre quem é essa reforma? A reforma é sobre a igreja, né? A primeira igreja, o modelo da primeira igreja que nós tínhamos. Então, vai surgir na Idade Média, essa igreja é a igreja católica, apostólica romana, e que depois de um tempo essa igreja começa a dividir-se. E aí vai dividir de que maneira? Vai dividir, vai ficar igreja católica, apostólica romana, e vai ter agora igreja ortodoxa, certo? Que vão ter princípios e doutrinas muito diferentes. Certo, gente? Então, bora entender o contexto? O que estava acontecendo nos bastidores, ali por trás? O que era que estava acontecendo? A igreja, ela no início, ela carregava seus princípios, o que ela tinha de legal, de bom, que a gente poderia... ela estava, na verdade, seguindo o que a Bíblia dizia, tá? Depois de um tempo, vai passar algum tempo, a igreja vai começar a ter algumas mudanças. Não eram mudanças legais. Algumas vieram legais e outras não. Como, por exemplo, que aí que vai se dar a divisão, eles vão começar a ter, por exemplo, a questão, né, algumas coisas que vão fazer essa igreja dividir-se, né? Ela vai ser obrigada a dividir justamente por causa disso. E o que seria, professora? Seria, eu estou olhando aqui do lado, para eu ver como é que tá mesmo, se tá legal para vocês. Como é que seria? Primeiro nós vamos ter alguns movimentos que vão surgir, né? Como, por exemplo, indulgências, a Santa Inquisição. Isso daí serão coisas ou serão acontecimentos que irão fazer com que a igreja passe a dividir-se ou que pessoas que estão lá dentro não concordem. Por exemplo, o que seria as indulgências? Indulgência seria venda de objetos eclesiásticos, como a construção de materiais como a cruz, né, onde Jesus foi crucificado, seria não como se fossem réplicas, não é réplicas, né? Mas para eles seriam objetos eclesiásticos, portanto, por isso importante para eles, esses objetos eles eram vendidos e para muitas pessoas o objetivo, infelizmente, era apenas arrecadar e lucrar dinheiro. E isso era, gente, muitas vezes com o aval do Papa, né? O Papa, sim, concordava. Professora, tinha pessoas lá dentro, né? Tinha eclesiásticos que faziam isso com boa índole, pensando nos outros, sim, pensando em ajudar. Mas tinha muita gente que fazia isso pensando só em lucrar. E isso foi muito ruim. E entre essa questão tinha assim...
você pecou, você vai rezar, né? Pai Nosso, Ave Marias, mas também você tem que ter essa questão de pagar pela perdão do seu pecado. Então isso fez com que muitas pessoas lá dentro, né, não concordem com isso. E claro que isso está errado. Aí a gente tem também a questão da Santa Inquisição. A Santa Inquisição aconteceu por causa disso. Professora, qual era a ideia da Santa Inquisição? Qual era o propósito? Para que ela serviu? Ela serviu para combater todo o pensamento, ideologia que pela Igreja Católica era uma heresia, então ela combatia qualquer pensamento que não fosse de acordo com o que ela tinha em seus princípios, combatia as ideias e combatia as pessoas. E como é que era esse combate? Esse combate era de perseguição, de afastamento, muitas vezes de prisão também por conta disso, certo? Então, gente, era uma fase que não era legal, né? Não foi legal essa fase que aconteceu na Igreja Católica. Por conta disso, aí nós vamos ter essa divisão que eu falei, ok? E nisso aí tem umas pessoas, uns personagens, se fosse falando de história, e se fosse uma história em quadrinhos, né, que vocês tivessem que fazer, uns personagens aí que vão fazer toda a diferença, né? Uns ícones, né? Nós vamos ter John Hus, John Wycliffe, nós vamos ter Martinho Lutero, nós vamos ter João Calvino, certo? Nós vamos ter também Henrique VIII, né, nesse processo, mas Henrique VIII se desvinculou da igreja por outros motivos, né, principalmente. Professora, esses que você falou aí, John Hus, John Wycliffe, Martinho Lutero e João Calvino, a gente também tem Agostinho, né, considerado Santo Agostinho. Essas pessoas conheciam as ideologias, conheciam os pensamentos e o que era ensinado na Igreja Católica. Passaram a não concordar a partir do momento que eu acabei de falar para vocês sobre indulgências e outras coisas que aconteciam lá dentro, como a questão da moralidade mesmo, né? Por exemplo, alguns eclesiásticos lá ensinavam que não deveria, exemplo, mentir ou fumar, só que eles mentiam e fumavam. Como é que pode? Vocês estão entendendo? Então, a moralidade, o testemunho de vida, isso influenciava bastante, influencia até hoje. Bom, enfim, sobre essas figuras que eu falei, esses personagens que é Martinho Lutero, o Martinho Lutero, ele vai pregar, ele vai escrever 95 teses, sabe? Exatamente mostrando, documentando que o que era ensinado, passou a ser ensinado na Igreja Católica, era errado. E ele começa a colar essas teses em alguns lugares lá em Roma, ok? Então ele não é bem visto por isso, ele é perseguido por isso também. E ele acaba sendo excomungado da igreja, né? Excomungado, ele é expulso, ele não é mais bem-vindo. Ele e esses outros que eu falei. De Martinho Lutero vai surgir o luteranismo, certo, gente? Aí você tem João Calvino, que vai vir o calvinismo. Uma das bases do calvinismo era a predestinação, né? Você já nasce predestinado para ir para o céu e para o inferno, né? Que eu particularmente eu não concordo, e que a Bíblia mesmo, todos têm uma Bíblia em casa hoje, a Bíblia não fala nunca, né, que Deus vai predestinar você para o inferno e outros para o céu. Então, né, uma ideia muito louca e muito sem noção. Bom, aí nós temos Henrique VIII, que vai trazer o anglicanismo, né? A igreja vai ser separada da igreja católica também. Tem alguns princípios no anglicanismo que parecem com alguns princípios do calvinismo, que é, por exemplo, a questão da predestinação. E aí nós temos Agostinho, que é uma coisa interessante, e Agostinho ele não concorda, mas ele permanece, né, na igreja, segundo alguns outros estudos, para tentar modificar os pensamentos de quem estava ali dentro, certo? O que é que nós temos mais? Nós temos, tudo isso que eu falei é sobre a reforma, certo? A reforma da Igreja Católica, ou era para ser reformada assim. Como não houve essa reforma, como era para ter essa reforma, então o que acontece? Dessa reforma, essas pessoas acabam saindo da igreja porque eles são expulsos, eles são convidados a sair e são perseguidos, tá? Então, como eles não podem mais estar lá, então eles começam a fazer grupos, e daí nós vamos ter tantas igrejas que nós temos hoje, né? Nós temos a Assembleia de Deus, nós temos a Igreja Batista, Adventista, nós temos Deus é Amor, nós temos várias igrejas, né? Várias denominações.
O que eu posso falar mais? Os princípios devem ser a Bíblia, né? Se a base não for a Bíblia, então fuja delas, viu? O que a gente tem mais? Nós temos... Agora, passou a reforma, então a Igreja Católica ela vai contra-atacar, que é a contra-reforma, né? O que é que a Igreja vai fazer? A Igreja Católica ela quer contra-atacar com essa contra-reforma. Qual era o objetivo, professora? Era trazer os fiéis que haviam saído. Gente, era muito fiéis. Vocês não têm noção quantos fiéis começaram a sair da Igreja Católica por conta disso. Então, a Igreja pensou assim, o Papa, um dos papas naquele período pensou, né? Nós temos que ter uma ideia, eles tiveram reuniões e aí eles pensaram na contra-reforma, que era para contra-atacar. A contra-reforma, uma das coisas legais que ela vai fazer é tirar a venda de indulgências, ela vai abolir a venda de indulgências. Isso é muito bom, né? Isso é uma coisa assim de Deus mesmo. Mas na contra-reforma, o objetivo era trazer os fiéis de volta para a Igreja Católica, mas, além disso, agora era fundamentada de forma assim, muito mais detalhada, muito mais forte, muito mais firme, que ninguém mais pudesse, por exemplo, desfazer ou tirar pessoas fiéis da Igreja. Certo, gente? Só voltando, que os objetivos eram trazer os fiéis de volta, e agora os objetivos, os fundamentos que a Igreja Católica tinha na Contra-Reforma, eles seriam agora muito mais estruturados e muito mais enraizados, tá bom? Na Contra-Reforma nós vamos ter o que, professora? Concílio de Trento. O que seria o Concílio de Trento? O Concílio de Trento é exatamente... Em Trento, eles se reúnem lá, é um grupo de eclesiásticos que se reúnem para definir como é que vai ficar a Igreja Católica agora. No Concílio de Trento, vocês verão nos slides, vocês vão ter nesse vídeo, viu? Prepare-se que terão slides ainda falando sobre isso. Vocês verão bem especificado. No Concílio de Trento, o que vai acontecer? Além da mudança de abolir as relíquias, né? As indulgências. Não vão mais deixar que isso ocorra, desculpe. Mas tem umas coisas que não é legal. Por exemplo, a proibição da tradução da Bíblia para outros idiomas. Eles proibiram, não é para fazer isso. Né? Então não é uma coisa legal. E além disso, eles vão ter o que mais? O index. O index era a censura de alguns livros. Tinham livros que eram feitos, né, publicado, e a igreja ela censurava, então, portanto, não podia ser publicada, tinha que sair de circulação. E quando eu falei da questão da Bíblia, né, um dos objetivos era a proibição da livre interpretação da Bíblia. Tá bom, gente? Um cheiro para vocês. Tem muito mais coisa, é claro, né, nós iremos falar nas nossas aulas. Vocês verão os slides já, né? Em algum lugar desse aqui. E vocês, com certeza, acrescentarão a vocês. Nós temos exercícios, nós teremos atividades. E aí, esse assunto vai ficar muito legal, muito bem frisado na sua cabeça, tá? Beijo, cheiro da sua professora Isabela, que tá com muita saudade de vocês. Cheiro, fiquem com Deus.